Durante muito tempo, eu achei que o maior salto de poder do Naruto tinha sido o modo sábio. Afinal de contas, foi com o modo sábio que o Naruto derrotou o Pain, salvou Konoha e finalmente alcançou o nível dos maiores ninjas da história. Mas quando a obra chegou na Guerra Ninja, eu percebi uma coisa. O verdadeiro ponto onde a escala de poder de Naruto saiu completamente dos trilhos foi com o modo Kurama. E bem, Geninzada, eu quero explicar por que, na minha opinião, o modo Kurama acabou destruindo a escala de poder de Naruto. E sendo bem sincero, os problemas desse modo, pra mim, já começam no design. É o Naruto Furry que brilha no escuro e parece um vagalume amarelo. Mas o problema dentro da obra nunca foi o visual. O visual a gente releva. O problema de verdade foi na narrativa. O impacto que esse poder teve em absolutamente todo o resto do universo de Naruto. Antes do vídeo continuar, jovem ninja, torne-se membro por um preço acessível. E pra explicar isso direito, a gente vai separar as duas formas do modo Kurama. O modo Kurama 1 e o modo Kurama 2. Muita gente comete o erro de colocar tudo no mesmo pacote, sendo que existe um abismo entre essas duas versões. O modo Kurama 1, abreviando para MK1, é aquele modo dourado que o Naruto desperta depois de dominar parte do chakra da Kurama. Nesse momento, o Naruto ainda não é amigo da raposa, o Kurama odeia o Naruto. O Naruto está simplesmente roubando o chakra da raposa e utilizando em batalha. Sinceramente, diferente do MK2, eu gosto do MK1. O MK1, na minha opinião, está no limite do tolerável, e eu também tenho uma nostalgia muito forte por esse modo. Eu lembro que assistia Naruto via DVD, e eu tinha um DVD com vários episódios dessa parte do anime, onde o Naruto estava usando o MK1. Mas dane-se, isso não importa pro vídeo. No MK1, modo Kurama 1, apesar do aumento absurdo de poder, ele ainda respeitava uma lógica que Naruto sempre teve. O personagem ficou mais rápido, muito mais resistente e criava Rasengans gigantes, usava braços de chakra e conseguia sentir emoções negativas. Era um baita aumento de poder. Mas mesmo assim, ainda existiam limites para esse modo. Isso fica muito claro quando paramos para analisar as lutas. Vamos lembrar um pouco. No arco de Pain, o Naruto modo sábio sofreu demais. Contra o Caminho Deva, ele praticamente perdeu. Se a Hinata Hyuga não tivesse aparecido, provocando a explosão emocional que fez o Kurama assumir o controle de Naruto, o Naruto provavelmente teria sido derrotado ali mesmo. Esse era o nível de poder dele. Pouco tempo depois, já na guerra, temos outro cenário. O Naruto MK1 divide seu chakra entre 14 pessoas. Ou seja, cada clone do Naruto, teoricamente, estava utilizando apenas uma fração do poder total. Mesmo assim, essa fração já conseguia acompanhar ninjas como Itachi e Edo Tensei. Olha o tamanho desse salto. Isso não parece tão absurdo, porque naquela luta ainda existe equilíbrio. Por exemplo, com uma prateleira acima de ninjas, como o caso de Nagato, mesmo controlado por Kabuto, foi necessário Naruto, Killer Bee e Itachi juntos para derrotarem aquele Nagato. Ou seja, o Naruto tinha evoluído muito, mas ainda precisava de ajuda em alguns casos. Ainda existia aquela sensação de que ninguém venceria sozinho, principalmente pelo fato do Naruto ter dividido seu poder, causando ainda mais essa impressão ao público. E isso é muito importante, porque até ali a escala de poder ainda fazia algum sentido. O problema começa depois. Quando finalmente a raposa rabuda, vulgo Kurama, aceita cooperar com Naruto, aí nasceu o modo Kurama 2, MK2. Na primeira vez que eu vi essa transformação já me deu uma raiva. Hoje eu ainda sinto raiva. Só que analisando friamente, é aí que tudo começa a quebrar. Vamos lembrar o contexto. Naruto, Bee, Kakashi e Gai estavam enfrentando Obito e os Jinchurikis. Essa era uma luta difícil, pau lá e pau cá lá ele, mas era equilibrada. Os quatro conseguiam responder aos ataques. O Kakashi tinha o Kamui, o Gai tinha os portões, Bee era outro Jinchuriki completo, Naruto estava evoluindo. Era uma luta tensa. Até que certo momento, os Jinchurikis entram em uma forma, a Biju completa. Cada um prepara uma bomba nuclear, ou seja, uma Bijudama. Naquele momento, a situação parecia impossível. Kakashi Hatake cogita usar o seu Kamui. Maitogai cogita usar seus 8 portões. Eu, particularmente pensando numa obra sem roteiro, acho que os dois iam de Vasco ali mesmo. Só que então, Naruto ativa o MK2. Simplesmente o roteiro muda completamente. As bijudamas que estavam ali deixam de ser um problema. Naruto aparece repelindo todas elas como se não fosse nada. Logo em seguida, começa a enfrentar todos os Jinchurikis e suas bijus completas ao mesmo tempo. E o Naruto não só luta com eles, o Naruto varre o chão com a cara das bijus. Eu não estou dizendo que foi uma luta hit kill, mas convenhamos, a dificuldade é muito menor do que deveria ser. Parem pra pensar no que isso significa.
Até alguns minutos antes, Naruto precisava do Bi e Itachi para derrotar Nagato. Agora, o mesmo Naruto enfrenta várias bijus simultaneamente sem dificuldade. O salto de poder do MK1 pro MK2 não parece natural, é algo gigantesco. E o mais curioso de tudo é que o Naruto tinha acabado de aprender a usar aquele poder, ele nem dominava aquilo. É literalmente uma habilidade recém-desbloqueada, e mesmo assim já estava acima de quase todo o elenco de Naruto. É aí que, na minha visão, Naruto cria uma divisão muito clara dentro da obra. Existem os humanos e existem os personagens acima dos humanos. Até então, vários ninjas podiam competir entre si. Pain, Itachi, Jiraiya, Minato vivo, Bi, os Kages, Kakashi... Todo mundo parecia relativamente próximo. Depois do MK2, isso muda completamente. Quem não recebesse um buff de poder absurdo para acompanhar o protagonista simplesmente ficaria para trás. Compare com o próprio Jiraiya, que parou no modo sábio imperfeito. Ele basicamente vira um personagem de outra prateleira. A diferença passou a ser tão grande que comparar esses personagens começa a ser injusto. E o MK2 gera outros problemas. Como Naruto ficou absurdamente forte, o roteiro precisou criar inimigos ainda mais fortes. Entra o Madara na história, depois o Hashirama começa a ganhar ainda mais feitos, entra o Obito com o Jubi, depois o Naruto ganha o modo Kurama mais o modo sábio, depois ganha o chakra do Hagoromo, Sasuke aparece com Rinnegan, e assim por diante. É como se o bendito MK2 modo Kurama 2 miserável tivesse aberto uma porta, e essa porta nunca mais foi fechada, porque depois que você cria um protagonista capaz de enfrentar várias biju ao mesmo tempo, como você faz o próximo vilão parecer ameaçador? Você vai ter que aumentar o nível, depois aumenta de novo, depois aumenta outra vez, e foi exatamente isso que acabou acontecendo. Outro grande problema em relação ao MK2 é a própria Kurama. Lá no clássico, as bijus pareciam relativamente equilibradas. Sim, a Kurama tinha mais chakra, isso sempre foi dito. A quantidade de caudas representa a quantidade de chakra, não necessariamente o poder absoluto. O próprio Shukaku mostrou isso diversas vezes. Ele era extremamente perigoso. Seu controle de areia era absurdo. Muito tempo depois, foi justamente o Shukaku que conseguiu prender o Madara por alguns instantes, quase o selando. Ou seja, as bijus não eram fracas. Só que conforme Naruto foi avançando, a diferença entre o Kurama e as outras começou a ficar ridícula. Em alguns momentos ficou até incoerente. Às vezes, as bijus aparecem como grandes ameaças, e logo depois são randomizadas por um inimigo conveniente. A Kurama mesmo, sozinha, derrotou basicamente todas as bijus juntas. As bijus passaram a existir quase como figurantes para mostrar o quanto Kurama era especial. Essa sensação aumenta justamente depois do MK2. Afinal, o MK2 que abre toda essa porta. Mas afinal de contas, isso significa que o MK2 foi um erro completo? Seria prepotência eu falar que foi um erro completo. Afinal de contas, a obra de Naruto só chegou onde chegou porque tudo foi conforme a gente conhece hoje em dia. E emocionalmente, esse modo foi importante pra trama. Ali temos a conclusão da relação de Naruto e Kurama. Depois de uma vida inteira se odiando, os dois finalmente aprendem a confiar um no outro. Isso é bonito. Talvez se o Kishimoto tivesse feito uma evolução mais gradual, esse impacto não seria tão grande. O Naruto poderia evoluir aos poucos e não dar um passo maior que as pernas. Mas enfim, quem abriu a porteira para Kaguya, Madara, Jubi e Obito foi o MK2. Depois dele, os personagens passam a ser inalcançáveis para humanos comuns. Mas enfim, Guinizada, deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esse modo. Também não se esqueça do seu like e da sua inscrição. Eu espero vocês numa próxima. Valeu, Guinizada!